Boa tarde. Pode sentar. Vocês estão felizes? Cara, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quando eu recebi o convite, né, que todo convite que chega pra gente, a gente tem que passar pelo Douglas, pela Val. Cara, na hora que eu falei, né, o nome da igreja, onde era, tal, eles amam vocês. Eles falaram: cara, vai lá, só não faz nós passar vergonha. Falei: tá bom, vou tentar ao máximo. Mas eu trago o abraço deles para vocês. E sério, é uma honra, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Que igreja linda, que recepção maravilhosa, que louvor, que presença de Deus aqui. É muito bom. Você já sentiu a presença de Deus hoje, sim ou não? Sim. Amém. Cara, no momento do louvor, eu senti, veio algumas coisas no meu coração, eu queria compartilhar. Tinha uma moça que estava no louvor cantando desse lado aqui. Ela está aqui? Você, como que é o seu nome? Tatiane, veio muito forte no meu coração, não sei se vai fazer sentido, mas veio muito forte no meu coração para você não ter medo e nem vergonha daquilo que Deus tem colocado para você, sabe? Que o seu secreto vai começar a ficar muito mais aparente para as pessoas. E no momento que você estava ali adorando, era muito engraçado, porque eu via que tinha momentos que você nem cantava, porque você estava tendo também o seu momento com Deus. E em um desses momentos veio muito forte no meu coração, que quando você liberar a sua adoração, pessoas vão ser curadas, sabe? Você não vai precisar orar por pessoas, a sua adoração vai trazer cura, amém? E a moça que estava de branco, acho que se eu não me engano era a única que estava de branco, ela está aqui? Você, como que é o seu nome? Isabelle, eu tive entendimento de que Deus te levou em alguns lugares para pegar presentes, sabe? Era como se você pegasse vários presentes, juntasse vários, e você chegasse aqui e você começasse a distribuir presente para as pessoas. E foi muito louco, porque a sensação que eu tinha era que você podia ter guardado esse presente para você, e só você usar desse presente, e a visibilidade seria sua, sabe? Mas o Espírito Santo ministrou no meu coração que você estava entregando isso para as pessoas, porque você não queria ser o foco, mas que você ia formar pessoas, que iam abençoar pessoas, que iam abençoar pessoas, sabe? Continua com esse coração, continua buscando presentes no seu momento com Deus, porque eu tenho certeza que você vai formar grandes líderes de adoração para a nossa nação, amém? E a última coisa que veio muito forte no meu coração era que vocês trazem pessoas para ministrar vocês, e isso é maravilhoso, mas o que veio, eu tive o entendimento que o Espírito Santo falou: cara, isso é bom, mas não que isso precise parar, mas na verdade ele vai começar a levantar pessoas daqui para levar o DNA de vocês para outros também, sabe? Como se ele estivesse levantando alguns jovens aqui do meio, que vão começar a percorrer a nação, para levar esse DNA para outros lugares, sabe? Tem igreja, cara, que infelizmente ainda não encontrou um DNA, e vocês já têm um DNA, e vocês precisam compartilhar isso com pessoas. Então era como se o Espírito Santo estivesse dando influência para algumas pessoas aqui, para que isso saísse, não ficasse só aqui dentro, igual a moça acabou de falar. Cara, vocês estão cheios, vocês precisam despejar isso em algum lugar, e tem muita gente precisando, inclusive o corpo de Cristo está precisando, amém? Vocês estão felizes ainda? Abre sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, verso 14. Enquanto você abre aí, eu lembrei que tem uma última coisa. O rapaz que veio comigo, o Felipe, ele falou para mim que ele entendeu algo de Deus, e ele teve uma impressão que é para alguém chamado Vinícius. Tem alguém chamado Vinícius aqui? Tem, você? Então, é aquele rapaz de cinza lá atrás, lá, ó. Depois você cola nele lá e você troca uma ideia com ele, beleza? Amém. Bom, para quem não me conhece, né, passou o vídeo ali, meu nome é Arthur Marques, eu tenho 27 anos, faço parte da família Desascope, do movimento Desascope, e de algum tempo para cá, Deus tem permitido eu ir para alguns lugares, levar essa mensagem de que a gente precisa ser parecido com Jesus. Quantos aqui conhecem o Desascope? Levanta sua mão. Quantos aqui já viram um vídeo do Desascope? Levanta sua mão. A piadinha do Douglas, né? O irmão que não levantou a mão, traz ele para aceitar Jesus aqui agora. E cara, tem sido uma honra, uma alegria. Nesse tempo de caminhada eu conheci minha esposa, a Gabriela, a mulher mais linda desse mundo. Não existe mulher igual ela, e eu posso afirmar isso porque
ela é a mulher mais linda do mundo, porque no meu mundo só existe ela. Ela não é? Ó a solteirada pegando aí, ó. Vai anotando aí, gente. E nesses anos de casado, Deus nos presenteou com o Pedro Luca, que é a coisa mais fofa do universo, é o nosso filho, ele tem 8 meses. E, cara, é uma sensação única ser pai, sabe? Eu estava até compartilhando com o pessoal lá embaixo, porque a gente tem a impressão de que a gente ama o nosso pai e nossa mãe do mesmo jeito que ele nos ama, né? Mas a gente nunca vai conseguir amar eles como eles nos amam. E a prova disso foi quando eu peguei o meu filho no colo pela primeira vez, sabe? Quando eu olhei para ele, eu falei, cara, eu preciso dar um abraço ao meu pai, porque eu achava que eu amava ele, mas na verdade é ele que me ama. E isso está me fazendo entender a respeito do amor de Deus, porque a gente tenta amar muito Deus, mas a verdade é que a gente não consegue competir com o amor dele. E na verdade a gente só ama ele porque ele nos amou primeiro. Então, ser pai está me ensinando muito a respeito do amor e tem sido maravilhoso tudo isso que a gente tem vivido lá em Bragança. E eu fico muito feliz de estar aqui para aprender um pouquinho mais com vocês também, porque o corpo é um só. Então a gente veio trazer um pouquinho do que a gente está aprendendo lá e eu vim pegar um pouquinho daqui para levar para lá também. Lê comigo aí. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E esse foi o versículo, né, que o pessoal compartilhou comigo. E eu acho interessante esse texto, porque aqui Jesus está falando, e antes ele fala, né, vocês são a luz do mundo. E geralmente, cara, em vários lugares a gente vê um pessoal dando uma ênfase, como se isso fosse pessoal, como se isso fosse individual, como se Jesus estivesse falando isso só para mim ou só para você. E cara, beleza, você quer entender assim, mas não é, porque aqui Jesus já estava falando com aqueles que depois iriam iniciar a igreja. Ele já estava falando com pessoas que fizeram parte da primeira igreja. Então ele já estava falando para nós, para a igreja. E o que nós precisamos entender é que Jesus está usando aqui um exemplo de que não tem como esconder uma cidade. E aí é só você parar para pensar, alguém que passa de carro aqui na rodovia, que olha para Jundiaí, consegue não ver Jundiaí? Sim ou não? Não tem como. Mas nós não podemos ter o entendimento errado de que o que Jesus está falando aqui seja individual por conta disso, porque ele está falando de um ajuntamento de pessoas que serão essa cidade, que vão então mostrar para todos os outros o que é ser a luz do mundo e o que é trazer o reino de Deus para a terra. Porque o que é uma cidade? Nada mais é do que um ajuntamento de pessoas, sim ou não? Como que chama? Como que fala quem nasce em Jundiaí? Jundiaiense. Então, imagine só, se todo mundo de Jundiaí saísse daqui e fosse para um lugar onde não tem uma cidade, deixaria de ser Jundiaí, sim ou não? Não, porque não tem a ver com o prédio, tem a ver com quem faz parte, tem a ver com pessoas. Quem já assistiu Thor, o Ragnarok lá? Quem não assistiu, desculpa, vou dar uma frase do filme aqui. Mas tem uma hora que o Thor está preocupado com Asgard lá, que é a cidade deles, e então Odin fala para ele, cara, por que você está preocupado? Asgard não é um lugar, Asgard são as pessoas. E é justamente disso que Jesus está falando. Ele não está falando sobre uma cidade literal, ele está falando sobre nós sermos esse lugar, que não tem como ficar escondido. Jesus aqui, ele está falando sobre a igreja, que é esse ajuntamento de cópias de Jesus, esse ajuntamento de filhos de Deus, que cara, não podem ficar escondidos. Então, repara comigo nesse texto que ele fala assim, não se pode esconder uma cidade, não se pode. E a minha pergunta hoje é, nós estamos sendo esse povo que fica aparente, ou nós estamos nos tornando um povo que consegue fazer justamente o contrário que Jesus falou que não tinha como, que é ficando escondido? Porque se Jesus falou que nós não podemos nos esconder, porque a luz que o povo lá fora precisa ver está em nós, não tem como nós ficarmos escondidos. E o que é não ficar escondido?
Não ficar escondido é entender que nós juntos, como igreja, trazemos o céu para a terra. Nós juntos, como igreja, estamos agora acessando o reino de Deus. Sabe, se você para ver o Éden, o jardim no Éden, ele nada mais era do que o reino de Deus, porque era um lugar onde o céu e a terra estavam conectados, no mesmo lugar. E esse é o papel da igreja agora. Aonde a igreja chega, o reino chega. Por quê? Porque aonde nós estamos, o céu está conectado com a terra. Então, quando Jesus está falando, cara, uma cidade não pode ficar escondida, ele está falando, cara, não tem como a igreja ficar escondida. O que tem dentro de vocês não pode ficar escondido. E na verdade, é praticamente impossível de esconder. Mas de alguma forma, nós conseguimos. De alguma forma nós conseguimos. Agora, por que nós conseguimos? Porque talvez não entendemos que esse reino de Deus, ele não é como os reinos que a gente aprendeu na escola, aonde existia uma família de governantes e todos os outros eram moradores, escravos, trabalhadores. O reino de Deus não é dessa forma. O reino de Deus é um reino de família. E ponto. Se você faz parte do reino de Deus, você só faz parte porque você creu em Jesus e agora teve o direito de ser chamado de filho. O reino de Deus é um reino de filhos. E talvez por isso, muitas vezes nós ainda não entendemos e conseguimos esconder essa luz que nós temos dentro da gente. Agora, a grande questão é, quando você era pequeno, o seu pai te passava tarefas difíceis? Sim ou não? Depende das pessoas, né? Mas vou dar um exemplo. Quando você é pequeno, o seu pai te chama para lavar o carro, sim ou não? Sua mãe te chama para ajudar na cozinha, certo? Agora, quando você tem seus 8 anos, seu pai manda você com dinheiro até o banco? Então ele não manda para tarefas difíceis, certo? E assim também é no reino de Deus. Por quê? Porque manifestar o reino de Deus é tarefa de filho maduro, e não tarefa de filho imaturo. Entenda, você, enquanto filhinho, não deixa de ser filho, mas não participa do propósito principal, que é manifestar o reino. Sabe, como eu disse do meu filho, ele tem 8 meses, e cara, talvez a época que ele está agora, é a época mais fofa de todas, é a época que ele está aprendendo, quando ele escuta uma música, a dançar, é a época que ele está fazendo charminho, você fala com ele, ele vira a cabecinha assim, cara, é a coisa mais fofa, ele só quer ficar de pé, ele está querendo aprender a andar. Agora, por eu achar isso bonitinho, quer dizer que eu quero que ele permaneça bebê para o resto da vida? Deus me livre. Por quê? Porque o meu sonho, para ele, é o melhor que ele pode viver dessa vida. Eu quero que ele amadureça para ele ter as experiências dele. Eu quero que ele cresça para ele cumprir o propósito pelo qual ele foi criado por Deus. Esse papo de, se pudesse ficar com meu filhinho pequenininho para sempre, mentira, gente. Mentira, todo mundo quer que o filho cresça, tenha a sua vida, por quê? Porque nós vivemos e tivemos a nossa vida. Agora, quando nós tratamos o reino de Deus, nós precisamos entender que todo mundo que crê em Jesus, recebe do Espírito, é um filhinho. A Bíblia chama, no original, a palavra filho, quando se refere a isso, de teknon. E nós precisamos entender que teknon não manifesta o reino de Deus. Teknon é filhinho. E o desejo de Deus, lá em Romanos 8, 29, diz que Deus Pai quer ter muitos filhos, mas que todos esses se pareçam com o seu primogênito. E quem é o primogênito? Quem? Vocês estão aí, gente? Vocês estão felizes ainda? Amém. Então, o primogênito é Jesus, e o desejo de Deus é que todos os filhos que creram agora em Jesus e passaram a ser filhos, cheguem à estatura de Cristo. E quando fala de Jesus como filho de Deus, não é teknon, a palavra ali é huios, porque é o filho maduro de Deus. Então entenda, nós só vamos manifestar o reino de Deus na terra, nós só vamos ser essa cidade que não fica escondida, se nós formos uma cidade de filhos maduros, e não uma cidade de filhinhos
pequenininhos ainda, imaturos. Então, a mensagem que eu trago para vocês hoje é: o que vai acontecer conosco se nós amarmos a Jesus com toda a nossa força? Vai acontecer que qualquer coisa que Ele me fale, eu vou obedecer. Qualquer coisa que Ele me peça, eu vou fazer. Só que para isso, eu preciso estar na caminhada da maturidade. Porque tem coisas que Jesus vai pedir só para maduros, tem coisas que Ele vai cuidar apenas dos filhinhos. E quantos querem aqui ser o ruiós de Deus? Quantos querem chegar na estatura de Cristo? Então esse é o desejo de Deus para você, e precisa ser o seu também. Então, quando nós entendemos essa dinâmica do reino, nós precisamos entender o que o Espírito Santo está fazendo na vida de quem é técno, e o que o Espírito Santo está fazendo na vida de quem é ruiós. Então abra sua Bíblia comigo, em Romanos, capítulo 8, verso 16, e nós vamos ver o que o Espírito está fazendo na vida dos filhinhos, do técno, de quem ainda é técno. Eu vou ler do 15, tá? Volta um aí. Todo mundo achou? Quem achou, fala bem forte: eu amo a Bíblia. Quem não achou, fala: eu também. Ó, todo mundo achou, hein? Vamos ler. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Até aqui. Então nós vamos aprender agora o que está acontecendo na vida de cada filho. Na vida do filhinho, nós vimos esse texto aqui, e fica claro que o Espírito Santo está fazendo o seguinte: ele está dando a certeza, para quem ainda é técnico, que ele é amado. Ele está dando a certeza de que agora ele faz parte de uma família espiritual. Agora o Espírito Santo está clamando no nosso espírito que nós não somos mais órfãos. O Espírito Santo está clamando no nosso espírito que agora nós transicionamos das trevas para a luz. Só que tem um ponto nesse texto que muitas vezes machuca. É uma palavra que está aqui, ó. Recebemos o Espírito que nos torna filhos por adoção. E eu não sei você, mas eu conheço muita gente que foi adotada. E muitas vezes eu, conversando com essas pessoas, eu percebi que elas não gostam desse assunto. Que elas não gostam de pensar quem era o pai biológico, elas não gostam dessa situação que ela passou. Até porque na nossa nação, ser um filho adotado não era algo bom. Isso foi mudado a partir da nova Constituição, na década de 80. Por quê? Porque antes dessa década de 80, dessa nova Constituição, o filho adotado nem tinha direito à herança do pai. O filho adotado ele era cuidado, mas se o pai pudesse dar algo para ele, ele não tinha direito de receber. Então você imagina que muitas pessoas que já não se sentem amadas, estão entendendo do Espírito que foram adotadas. E aí qual que pode ser o pensamento? Cara, nem de Deus eu sou filho legítimo. Nem de Deus eu sou um filho verdadeiro. Mas nós precisamos entender que Paulo não escreve essa carta para os brasileiros. Paulo escreve essa carta para os romanos. E no contexto da época, fez muito sentido o que ele escreveu. Porque era mais ou menos assim: até o 9º dia, o pai não pegava o filho no colo. Até o 9º dia, o pai não dava nome para a criança. Porque no 9º dia, eles subiam até um lugar onde basicamente era o cartório da época, e a mãe colocava esse bebê no chão, e ficava de um lado e o pai do outro. E o pai então tinha o direito de olhar para aquele bebê e falar: eu quero ser pai dele, ou não, eu não quero ser pai dele. Então o pai biológico e o filho legítimo tinha o direito de ser rejeitado, e aquela criança ia então para um orfanato que ficava esperando uma adoção. Por outro lado, na mesma cultura,
o filho, quando adotado, ele nunca mais podia ser rejeitado. Ele nunca mais perdia o direito de ser filho. A ponto de 3 grandes imperadores romanos não passaram o seu cargo para um filho legítimo, e sim para um filho adotado. Tamanho era o afeto daqueles homens com um filho que ele teve o direito de escolher. Porque um filho biológico você não escolhe, mas o filho por adoção você escolheu. Então o que Paulo está dizendo nesse texto, que o Espírito Santo está fazendo em nós, é dando a certeza agora de que nós nunca mais seremos órfãos. Quando esse texto aqui salta aos nossos olhos, a adoção, ela não vem num sentido ruim da palavra, ela vem no mais maravilhoso que você pode imaginar, que é Deus te falando que por conta do Espírito que você recebeu, nunca mais você vai ficar sozinho. E se isso já não fosse o bastante, Deus não era como o Brasil antes da década de 80, tudo que Jesus, que é o filho legítimo, tem, eu e você agora também temos direito. Por quê? Porque nós temos acesso à herança. Então é isso que o Espírito Santo está fazendo na vida de um filhinho, de um técnico. Ele está dando a certeza e uma identidade de que agora ele é igual ao pai. Porque o que é identidade, senão a palavra idem, igual? Por isso que no seu RG tem o nome do seu pai e de sua mãe, porque você é igual a eles, você é semelhante a eles. Então o Espírito Santo está dando essa identidade para vocês. Porém, o que ele faz com um filho maduro é diferente. Lê comigo Romanos 8,14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui eu quero que você entenda a diferença entre os dois. No técnico, no filhinho, ele está dando a certeza de que ele é filho amado do pai. No maduro, essa pessoa já ganhou a consciência que ele é amado. Essa pessoa já entendeu que ele faz parte de uma família. E então, ao invés do Espírito ficar comunicando a paternidade, agora o Espírito já pode guiar. Um filhinho precisa de cuidados, um filho maduro precisa de comando. Por isso que os maduros são guiados pelo Espírito de Deus. Essa é a diferença do que ele está fazendo nos dois. Aí você pode perguntar assim, a gente recebe bastante essa pergunta: tá, mas como eu sei que eu sou guiado pelo Espírito de Deus? E é muito simples, quando você for, você vai saber. Porque é impossível você amar o seu inimigo se não for pelo Espírito de Deus. Porque é impossível você orar por quem te persegue se você não for guiado por Deus. Porque é impossível você curar alguém se não for pelo Espírito de Deus. Porque é impossível você pregar o Evangelho sem o Espírito de Deus. Então quando você for, você vai saber. Mas para deixar mais prático, você está representando Jesus? Se você estiver representando Jesus, você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Como é que eu sei, Arthur? Representa Jesus. Basicamente assim, Pedro em Atos 3 está subindo para o templo, tem um aleijado de nascença lá, pedindo esmola, certo? Sim ou não? Todo mundo conhece essa história? Pedro está subindo, tem esse aleijado, ele está pedindo esmola. Por quê? Porque na época era comum essas pessoas ficarem na porta do templo pedindo esmola, porque faz parte da cultura judaica dar esmola. Então aquele homem pedia esmola, os judeus passavam, davam a esmola a ele e iam embora, e nem se preocupavam com ele. Mas um dia, um ruiós de Deus sobe para lá naquele lugar, e quando Pedro chega naquele homem que era desprezado pela sociedade, ele já faz algo totalmente diferente. Ele fala para aquele homem: olha para mim. Aquele homem nem se sentia no direito de olhar para as pessoas, mas Pedro não se importa, porque ele está representando Jesus. Então ele fala: olha para mim. Quando aquele homem olha, Pedro sabia que ele queria uma esmola, só que Pedro não tinha. Por quê? Porque o ruiós de Deus, ele não tem o que todo mundo tem, ele tem algo diferente. E então Pedro responde: eu não tenho prata e não tenho ouro, que é o que todo mundo pode te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Por quê? Porque Jesus não dá esmola para aquele homem, Jesus cura ele para que agora ele possa ganhar o seu próprio dinheiro. Então Pedro, representando quem Jesus é, chega para ele dar a única coisa que Jesus podia dar: a cura. Por quê? Porque no reino de Deus não tem doença.
E aonde a igreja chega, o reino de Deus também chega. Aonde um filho maduro chega, o reino de Deus também chega. E o povo fica atônito, perguntando: Pedro, o que você fez? E qual é a resposta de Pedro? Eu não fiz nada. Quem fez foi o nome. Que nome, gente? Que está vivo. Ele ainda responde. Por quê? Porque nós estamos representando o Rei do Reino, que está vivo, assentado nas regiões celestiais, e um dia virá habitar conosco novamente. Nós apenas representamos quem Ele é. Vamos lá, meu filho, quando tiver 10 anos de idade, ele vai poder pegar meu celular, sim ou não? Sim ou não? Lógico, ele toca nas coisas do pai, ele tem direito. A questão toda é, o que ele quer fazer com o meu celular com 10 anos de idade? Brincar. Ele quer jogar, ele quer assistir vídeo, ele quer fazer alguma coisa que faça bem para ele. Certo? Vamos lá, passou um tempo, meu filho está com uns 20 anos. Ele pode pegar o meu celular? Claro, ele continua sendo meu filho, ele continua usando as minhas coisas. Só que tem uma diferença: se eu não estou no lugar e o meu telefone toca, o meu filho agora pode pegar o meu celular e, em vez de jogar, atender a ligação e falar: meu pai não está, mas eu posso te ajudar? Por quê? Porque agora meu filho, com maturidade, não usa as minhas coisas, mas ele me representa. Você quer saber se você é um filho maduro de Deus? Como é que está a sua oração? É eu? Ou é nós? Porque eu não sei se você já reparou, mas Jesus nunca pediu nada para si mesmo. A única coisa que ele pediu, ele tomou um não. E graças a Deus pelo não. Que foi: se possível, afasta de mim esse cálice. O resto foi tudo pelos outros. Sabe por quê? Porque o filho maduro sabe que o pai é quem cuida dele. E agora ele não pega as coisas do pai para próprio benefício, mas para abençoar os outros. Nós precisamos transicionar de Tecnon para Ruiós. Senão a cidade que Jesus falou que não tem como ficar escondida, vai continuar escondida. Nós precisamos transicionar para Ruiós, porque no Ruiós o mundo consegue ver a luz de Jesus. E deixa eu te falar uma coisa: não tem problema nenhum ser Tecnon, não tem problema nenhum ser filhinho de Deus, não tem problema algum. Sabe por quê? Porque todo mundo passa por isso. Problema é quando nós paramos nisso e não queremos amadurecer. Problema é quando o nosso evangelho está deturpado de uma forma incompleta, que nós só pregamos graça, e não passamos essa graça para a santidade. Esse é o problema. Eu não estou falando que a graça está errada, é por ela que nós vamos caminhar, mas cara, falar que a cruz é o fim, aí está muito errado, porque a cruz nunca foi a linha de chegada, a cruz foi a porta de início, porque antes da cruz nem vida nós tínhamos, a partir da cruz nós recebemos uma nova vida. Como que a cruz pode ser a linha de chegada? Não tem como, gente. O nosso evangelho que está sendo pregado de forma errada, graça, forma 30% da nossa nação de cristãos, e não dá o resultado esperado, que com 12, Jesus virou o mundo de ponta cabeça. Então essa tem que ser a mensagem dos nossos dias: maturidade. Por quê? Porque o desejo de Deus é ter muitos filhos. Ok, então a pregação da graça precisa continuar, porque pela graça nós entramos na família de Deus. Só que a continuação do versículo é: semelhantes a Jesus Cristo. E isso diz respeito a uma vida de santidade a partir do Espírito Santo. Beleza, entendemos o que o Espírito está fazendo nos dois filhos, né? No filhinho e no filho maduro. Sim ou não? Está fazendo sentido? Está legal? Se alguém falar não, eu não sei nem o que eu faço. Igual ontem não, foi esses dias, né? Eu estava pregando no carnaval, e aí tinha uma menina, uma criança assim, né? E aí eu falei assim: cara, eu passei do horário. Aí a menininha gritou: já! Aí eu falei: mano, toma o microfone. Falei: meu Deus, nunca tinha acontecido isso. Mas vamos lá, por que nós precisamos ser ruiós?
Lá no Desascope nós temos uma frase que define o porquê nós fazemos tudo que fazemos. Então, se você chegar no escritório e perguntar para a moça que embala o pacote que está sendo enviado para a casa da pessoa, até o Douglas, todo mundo vai te responder a mesma frase. Por quê? Porque isso é o nosso DNA. E a resposta é a seguinte: porque nós cremos que somente cópias autênticas de Jesus manifestam o reino de Deus na terra. Ok? Somente cópias autênticas de Jesus manifestam o reino de Deus na terra. Só que eu posso trocar cópias autênticas por filho maduro. E a frase fica: porque nós cremos que somente filhos maduros de Deus manifestam o reino de Deus na terra. Quando nós entendemos isso, eu preciso que você guarde isso no seu coração agora. Quando nós entendemos isso, que somente os filhos maduros manifestam o reino de Deus na terra, nós precisamos amar o caminho da maturidade. E ele não é fácil. E muitas vezes ele não é gostoso. Na maioria das vezes é renúncia total. Porém, somente nesse caminho nós vamos cumprir aquilo que Deus deseja. Então, antes de você sair daqui para alcançar as esferas da sociedade, guarda isso no seu coração. Antes de você sair daqui querendo alcançar a esfera da sociedade, abraça o caminho da maturidade. Porque se você for um filhinho de Deus ainda e alcançar uma das esferas que seja, você vai dar mais trabalho do que solução. Antes de você querer ser o CEO da sua empresa, seja uma cópia autêntica, seja um filho maduro. Porque se não for, nós estamos lascados. Porque não vai ser Jesus naquele ponto. Agora, se você já está no caminho da maturidade, saia daqui urgente e alcance as esferas da sociedade. Porque daí nós vamos ter representantes como Jesus naqueles lugares. Amém? Amém. Você está feliz ainda? Nós precisamos, antes de querer dominar tudo, primeiro conhecer quem é o rei de tudo, para saber como representá-lo. Beleza, Arthur, eu entendi que eu preciso ser filho, ganhar uma identidade, fazer parte da família, ganhar essa convicção, caminhar na maturidade, ser como Jesus para manifestar o reino. Agora como? Como nós manifestamos o reino de Deus na terra? E eu amo o texto que Paulo deixou em Romanos 14, do verso 17, eu já estou caminhando para o fim. Até porque eu não vou ser louco de perguntar se eu passei do horário para alguém falar de novo para mim. Já acabou. Não, que isso. Romanos 14, 17. Enquanto você abre aí, deixa eu dar um contexto. Vai abrindo aí, só vai me ouvindo. Nesse texto aqui, nesse capítulo, estava acontecendo um problema lá na igreja de Roma, que era o seguinte: estava tendo uma discussão entre alguns grupos sobre o que podia comer e sobre o que podia beber. E Paulo então escreve esse capítulo repreendendo algumas pessoas. E deixa eu te falar uma coisa: Paulo não repreende os imaturos, Paulo repreende os maduros, porque não existe sentido em repreender alguém imaturo. Adianta eu falar para o meu filho: Pedro, para de fazer cocô na fralda, vai no banheiro. Ele tem 8 meses, ele vai mudar? Vai adiantar? Adianta eu repreender o imaturo então? Não. Então quem Paulo repreende? O maduro. Então vamos lá, gente, já vamos começar uma transformação na nossa mente. Se você está sendo repreendido por Deus, e isso diz respeito até à sua liderança te chamar para uma conversa, fique feliz. Porque Deus repreende a quem ama e repreende os maduros. Por quê? Porque Ele está preocupado, porque Ele sabe que você pode manifestar o reino dEle aqui. Porque filho imaturo ou não muda ou vai embora. Então se você está sendo repreendido, fique contente, porque foram esses que foram repreendidos por Paulo. Mas no contexto eles estavam brigando por comida e bebida. E nesse texto Paulo diz, lê comigo: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
O que Paulo está querendo dizer? Gente, vocês estão brigando por comida e bebida, que é o que mantém o nosso físico vivo. Não faz sentido brigar por isso, porque quando você viver através do Espírito, você vai trazer as coisas espirituais para a realidade, e o que é real vai ser transformado. Você não precisa brigar por coisas naturais, brigue e viva aquilo que é espiritual, porque isso tem o poder de transformar o que é natural. E nós, anos e anos depois, continuamos brigando por coisas naturais, enquanto deveríamos estar manifestando o reino de Deus através do Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós manifestarmos o reino através do Espírito, as coisas naturais serão transformadas. E aqui está uma chave de como manifestar o reino de Deus. Paulo dá 3 dicas: justiça, paz e alegria, e eu quero entrar mais a fundo nelas aqui com você. Então, como manifestar o reino? Trazendo justiça. E a grande pergunta que a gente tem que fazer é: como eu vou manifestar um reino justo num mundo tão injusto? Como eu manifesto o reino de Deus que é justo numa nação marcada pela injustiça dos nossos governantes? E é muito simples, tem várias formas, mas eu quero começar pela primeira delas, que talvez seja a mais simples de todas. Você estuda? Seja o melhor. Você trabalha? Seja o melhor. Arthur, mas o que tem a ver com justiça? Você vai entender. Quando você é o melhor naquilo que você faz, você está trazendo a excelência do reino de Deus. Você está mostrando para as pessoas que do reino qual você faz parte, não é como o reino terreno delas. Sabe por quê? Porque no hebraico, a mesma palavra para trabalho é adoração. Porque para o povo judeu, eles entenderam que trabalhar é adorar. Então eles trazem justiça para onde eles estão, sendo os melhores. Para quê? Para que todo o povo, não apenas eles, prosperem e tenham um lugar mais justo. Porque eles entenderam que não é o patrão deles que manda neles, mas eles estão trabalhando para Deus, que é o verdadeiro dono de todas as coisas. E quando eles trabalham, eles adoram. Eu amo a reforma porque ela ganhou essa consciência de sacerdócio de volta, aonde eu posso ter a minha intimidade com Deus, com os meus irmãos, para alcançar o mundo lá fora. E ela chega na Suíça, e a questão toda é: os suíços faziam 3 coisas. Eles faziam chocolate, eles faziam relógio e eles faziam queijo. E eles ganham essa consciência de que trabalho é adoração. Aí eu pergunto para vocês: qual é o melhor queijo do mundo? Qual é o melhor chocolate do mundo? Qual é o melhor relógio do mundo? Vocês estão entendendo? Quando você trabalha para adorar, você traz justiça para um país. Aí a questão toda é: a Suíça se parece com o Brasil? Sim ou não? Não, cara. Então está na hora da gente aprender com a reforma e começar a ser o melhor funcionário. Não para ganhar mais apenas para você e sua família, mas para trazer uma realidade de justiça para todos que estão à nossa volta. Você quer saber uma outra forma de trazer justiça? Vai no SUS agora. Tem gente morrendo lá na fila, cara, que não vai ser atendida. Por quê? Porque pessoas estão roubando dinheiro da saúde para ficar mais ricas, enquanto as pessoas que não têm condição estão morrendo porque são pobres. Você quer trazer justiça? Vai lá agora, coloca a mão sobre o enfermo e cura ele. Por quê? Porque no nosso reino não tem doença, não tem dor e não tem morte. Está na hora da igreja começar a revelar lá fora aquilo que o Espírito está liberando aqui dentro. Sabe, eu lembro de uma vez que eu ainda era namorado, da Gabs. Eu estava na frente da casa dela, tinha acabado de deixar ela lá e eu estava atrasado. E aí chegou um homem escorando assim nas paredes. Eu falei: nossa, deve estar bêbado. E aí ele parou na frente do meu carro e falou: cara, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo andar, eu estou com muita dor, me leva até em casa. E aí eu vi que não era bebida, ele realmente estava com um problema de saúde. Só que eu estava muito atrasado. Aí eu falei assim: mano, eu estou atrasado, mas entra aí, eu deixo você na sua casa e vou embora rapidão. Aí ele falou: beleza. Ele entrou no meu carro, levei ele até a casa dele.
me despedi dele e falei assim, ó, não tenho tempo hoje para conversar com você, mas eu volto ver como você está. Aí ele falou, não, beleza, você já me ajudou, valeu. Isso foi numa quarta noite. No sábado, antes da célula, né, da igreja, eu chamei 2 amigos meus e falei, mano, nós temos que ir em um lugar para ver um cara lá. Aí eles entraram no carro e a gente foi. Quando a gente chegou na frente da casa dele, onde eu tinha deixado ele estava saindo para trabalhar, mas ele estava andando pior do que quarta-feira. Ele estava agachado assim, com a mão aqui, e andando muito mancando. Aí eu cheguei nele e falei, oi, você lembra de mim? Ele lembra e tal. Eu falei para ele assim, cara, o que foi? O que você tem? Porque desde aquele dia você está com dor. Aí ele falou, cara, eu estou com uma hérnia na bexiga, do tamanho de um limão, e eu não consigo ir no banheiro, não consigo andar, e quando eu vou na Santa Casa, que lá o SUS, eu não sei como funciona aqui, mas lá o SUS atende na Santa Casa, eles não me atendem porque eu tenho uma roupa rasgada e suja, e eu estou fedido, e eu não tenho dinheiro para tomar banho, para nada, então eles não me atendem. Aí eu falei para ele assim, cara, fica tranquilo, nós vamos orar para você, você vai ser curado. Aí ele desconfiou, né? Falou, cara, eu preciso muito trabalhar. Eu falei, não tem problema, rapidinho. Aí eu falei assim, só antes, dá um jeito aí de mostrar pra gente saber como é que tá e tal, pra gente ver uma melhora depois. Aí ele abaixou um pouco e realmente, era um negócio gigantesco assim, tipo um limão aqui assim. E aí eu falei, tá, coloca a sua mão aí. A gente colocou a mão na mão dele e declaramos cura sobre aquele homem. Quando aquele homem, ele estava agachado por causa da dor, quando a gente terminou de orar, eu fiz uma pergunta, cara, de 0 a 10, quanto melhorou? Aí ele falou assim, um 7. Aí eu falei, não, legal, 7 já tá bom, né? Deixa eu ver então. Aí ele, não precisa, cara, estou atrasado. Eu falei, mano, deixa eu ver. Aí ele falou assim, beleza. Só que nisso a postura dele já estava um pouco diferente. Aí ele agachou de novo e foi ver. Quando ele foi ver, ele ergueu de novo a cabeça assim, com o olho desse tamanho, colou em mim e falou assim, o que você fez comigo? Aí eu falei, mano do céu, piorou. Agora o cara vai me bater, velho. Estourou a hérnia, sei lá. Aí ele olhou de novo, olhou para mim e falou, você filmou isso aqui? Aí já me deu um alívio, né? Assim, alguma coisa boa aconteceu. Aí ele falou, você filmou? Aí eu falei, não, mas deixa eu ver. Aí ele abaixou assim, não tinha mais nada, estava zerado. E aí eu falei para ele assim, cara, não foi 7, foi 10, vai lá testar. Aí ele não estava conseguindo ir no banheiro, né? Ele falou, já volto, vou fazer xixi. Aí ele demorou tanto que eu acho que ele fez até mais coisa. Quando ele voltou correndo, ele não estava nem andando, ele voltou correndo, ele pulava, ele chorava de alegria, ele falou, cara, obrigado. Aí eu falei, não mano, não é sobre isso, vem cá que tem um negócio melhor. E então nós colocamos as mãos sobre ele, e pedimos, vem Espírito Santo sobre ele. Aquele homem manifestou, porque ele estava endemoniado, e então nós expulsamos, e de repente, aquele homem que antes estava doente, e manifestou, terminou a oração junto com a gente, falando, Pai, obrigado. Pai, obrigado. Por quê? Porque não é sobre cura, é sobre mostrar a justiça do reino para revelar quem é o rei. Não é para fazer algo legal, é para revelar a justiça, para revelar o rei. Cara, está na hora da igreja sair daqui e começar a levar essa justiça para as pessoas. E você não precisa só sair, pode ser quem está do seu lado. Por exemplo, esses dias, a Soraya, você conhece a Soraya, né? A Soraya é lá do escritório, lá do Desascope, e ela tem um problema muito sério de alergia. Ela não pode comer ovo, ela não pode nem tomar algumas vacinas, tipo a do sarampo, ela não pode por conta dessa alergia. E uma das coisas que ela mais gosta é açaí, e ela não podia tomar açaí. E aí ela chegou em mim e falou assim, pô, tu queria tanto tomar açaí, mas não posso. Eu falei, cara, não, então você não podia, agora você vai. E coloquei a mão nela e falei, mano, você está curado, em nome de Jesus. E ela falou assim, então vou fazer um teste. Ela comprou um açaí, comeu, velho, ela ficou muito mal. Tipo assim, muito mal. Aí eu senti até um peso assim, eu falei, o que eu fiz, velho? Só que eu tinha tido a certeza que ela tinha sido curada, mas eu não vi a cura. E aí, passou um mês, ela me chamou esses dias e falou assim, cara, eu estava em casa num calor, e eu falei, cara, eu queria tomar um açaí, e o Espírito Santo falou para mim assim, toma, porque você está curado. Aí ela falou assim, não, eu já fiz o teste, eu já passei mal. Aí o Espírito Santo falou para ela assim, não, naquele dia a sua cura aconteceu, é que tem vezes que é instantâneo, tem vezes que é progressivo. E aí ela falou assim, bom, então se é de Deus, eu vou comprar um pote de açaí. Ela comprou um pote de açaí e comeu o açaí, e não aconteceu nada. Aí no outro dia estava calor, o que ela fez? Ela comprou um pote de açaí
para provar mesmo. E ela tomou e não aconteceu nada. E então ela chegou em mim e falou: Tu, você lembra daquele dia? Eu falei: lembro. Ela falou assim: então, eu estou curada. E ela estava com açaí na mão. Isso é justiça, porque talvez se ela fosse no médico, ela não saberia como ser curada, porque ela foi muitas vezes. Mas no reino de Deus não tem dor, não tem doença e não tem morte. Sabe, o meu sonho, eu quero compartilhar com vocês, é ver alguém ressuscitar. E eu já fui em 2 velórios. Cheguei no cantinho, cheguei no caixão, coloquei a mão no morto, falei: levanta aí, irmão, em nome de Jesus. E ele não levantou, porque talvez se ele levantasse até eu ia correr. Talvez não estou pronto. Mas eu creio que eu vou ver. Você crê? Você crê comigo? Então tá ligado, então vai acontecer. E não só eu, nós. Por quê, gente? Porque nós precisamos levar justiça. Só que trazer o reino não para em justiça, tem paz. E como é que a gente leva paz para um mundo tão em guerra? Você já percebeu que a gente é treinado para gostar de briga? Vai na 5ª série. Um menino xingou a mãe do outro. O que acontece na hora? Uma roda. Briga, briga, briga. Por quê? Porque nós gostamos de soco na cara, quando não é na nossa, né? Como nós vamos levar paz para um mundo tão em guerra? E é muito simples. É colocando para fora o que tem dentro da gente. Jesus um dia estava numa tempestade no seu barco, junto com seus discípulos, e os discípulos desesperados acordam Jesus, e Jesus fica: cara, por que vocês me acordaram? E ele vai e fala: tempestade, se acalma. E o que aconteceu? Ele colocou para fora a paz que tinha dentro dele. Nós temos o poder de ajudar quem está ansioso, depressivo, síndrome do pânico, apenas com uma palavra. Porque a paz que tem dentro de nós pode sair e acessar os outros. Sabe, uma experiência linda que eu tive esses dias no retiro, antes de ontem, foi um menino de 13 anos que sentou comigo e com o líder, que era meu amigo. E aí o líder começou a falar daquele menino para mim. Falou: cara, esse menino é incrível. E coisas que um líder fala, né, dos seus liderados. Quando aquele menino saiu, cara, era um negócio impressionante. Quando ele chegou, veio uma paz. Quando ele saiu, mudou o ambiente. Parecia que não estava mais ali aquela paz. E aí eu perguntei, né, para o Johnny, que era o líder. Eu falei: cara, o que aconteceu com esse menino? Aí ele virou para mim e falou assim: ele tem 13 anos. Ele perdeu a mãe com 11. E a última coisa que a mãe dele falou para ele foi: independente do que aconteça, viva a sua vida para Jesus, para que Jesus alcance os outros. E aquele menino, quando todo mundo está jogando bola, ele está lendo a Bíblia dele. E aquele menino, enquanto todo mundo está brincando na gincana, ele pede para sair e vai orar. E aquele menino, quando ele chega e senta do seu lado, cara, o Espírito Santo está com você. Por quê? Porque através do Espírito nós podemos trazer uma paz que o mundo ainda não conhece. Mas depende de nós, porque maturidade não tem a ver com idade. Aquele menino tem 13 anos. Maturidade tem a ver com o tanto de Cristo que já foi formado em você. E não importa a sua idade, porque Jesus está usando crianças de 13 anos para trazer paz para um mundo em guerra. E o reino de Deus, ele é a alegria. Filipenses 4:4 diz: alegrem-se no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. E entenda que ali Paulo está deixando esse texto no imperativo, porque não é uma dica, é uma ordem. E alegrem-se no Senhor. Por quê? Porque eu não me alegro no que Ele pode me dar ou fazer. Eu não me alegro em pessoas ou dinheiro ou coisas. Eu preciso me alegrar no Senhor, porque Ele é o único imutável. E se a nossa alegria estiver nele, que é imutável, nós sempre estaremos alegres. E a continuação do texto é: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. E muitas vezes eu lia esse texto e falava: cara, Deus está perto vendo se eu sou amável ou não. Deus é tipo um patrão, né, que está ali do meu lado vendo: não foi amável, vai quebrar o pé. Cadê? Não tem a ver com isso. O que Paulo está falando é:
amabilidade, na verdade, o significado de amabilidade é ações em amor. Por quê? Porque quem aprendeu a ser alegre no Senhor, quem aprendeu a ser alegre no amor que recebe dele, não tem como sair desse lugar de intimidade, que o amor vem e nos encontra, e não fazer tudo em amor para os outros. E quando nós saímos desse lugar e fazemos tudo em amor para os outros, perto está o Senhor, não porque Ele é um patrão, mas porque Ele está perto daquele que ainda não o conhece, porque nós revelamos o amor que recebemos. Nós temos o poder de revelar Jesus para as pessoas, por sermos felizes. Sabe por quê? Porque nunca apareceu uma geração tão insatisfeita igual a nossa. A única coisa que eles estão procurando lá fora é ser satisfeitos, e é por isso que eles estão no carnaval, porque eles acham que bebida, droga e sexo vai suprir. Mas Dostoiévski lá atrás falou uma frase que é a mais pura verdade: dentro do homem tem um vazio do tamanho de Deus. Enquanto eles estão lá tentando preencher esse vazio, nada vai suprir, porque eles precisavam estar aqui conhecendo Deus. E nós temos o poder de, como nós já somos satisfeitos nele, de revelar quem Deus é para eles. Isso é trazer o reino de Deus: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque filhos maduros são aqueles que são guiados pelo Espírito, e quando guiados, levam justiça, levam paz e levam alegria. Amém? Você está feliz ainda? Fica de pé no seu lugar. Eu já vou encerrar. Eu quero terminar com uma última coisa, bem rápida, bem dura, mas é muito verdade. Presta atenção. Quantos aqui são filhos de Deus? Como filhos, nós fazemos parte da igreja, sim ou não? Quantos querem que aconteça logo o casamento de Jesus e a igreja? Eu também quero. Mas se você também quer, presta atenção nisso. Jesus não é pedófilo. Ele não se casa com uma igreja imatura. O casamento que nós tanto esperamos só vai acontecer no dia que a igreja for uma igreja de filhos maduros. Quando esse dia chegar, o casamento vai acontecer. Quando nós começarmos a ser guiados pelo Espírito, levar justiça, paz e alegria, cara, o noivo não vai se conter. Então, do mesmo jeito que você canta Maranata e deseja a volta de Jesus, deseje andar pelo caminho da maturidade, porque a única forma disso que nós estamos cantando tanto acontecer é se a gente amadurecer. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, nós sabemos que é você quem nos amadurece. Nós sabemos que é você quem forma Cristo em nós, Espírito. Então nessa tarde nós pedimos, vem sobre nós, Espírito. Nós sabemos que a maturidade não é algo instantâneo, mas é uma caminhada. Então nos matricula nessa escola para sermos maduros daqui para frente. Espírito Santo, nós precisamos de você. Eu sinto de convidar algumas pessoas para tomar um passo de fé. Feche seus olhos, é um momento bem pessoal. Talvez tenha alguém aqui no nosso meio que tem dificuldade de ver Deus como pai. Sabe, você tenta ver Deus como um bom pai, mas você não está conseguindo. Talvez quando você vai começar uma oração, você nem consegue falar pai para Deus. Ou você até fala, mas talvez que isso não é uma verdade. Tem alguém aqui que se sente assim? Todo mundo está de olho fechado, não precisa ter vergonha. Pode erguer sua mão para mim. Amém. Tem alguém? Amém. E a segunda coisa que eu quero perguntar, e aí é um convite para quem quer realmente fazer com que essa conferência não fique apenas uma conferência, mas que se torne vida em você. Quantos aqui querem manifestar o reino de Deus lá fora como filhos maduros de Deus? Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Você que levantou sua mão da paternidade, pode vir também. Pode, por favor.
enquanto eles cantam, começa a orar. Esse é o seu momento com Deus. Espírito Santo, nós te pedimos, traga a realidade da presença do Pai agora nesse lugar. E todos aqueles que têm dificuldade de ver Deus como um Pai, nós te pedimos que essa ausência, que essa falta seja suprida agora pelo bom Pai Celestial. Espírito Santo, se de alguma forma o Pai terreno não conseguiu uma imagem para que a gente pudesse transicionar isso para Deus da forma correta, não nos importa mais, porque o bom Pai Celestial está nesse lugar nos abraçando agora. E nós damos uma ordem para todo espírito de orfandade, vai embora agora em nome de Jesus. Que nós possamos ser uma igreja de filhos de Deus, que nós sejamos igreja de filhos maduros de Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu também peço, vem sobre nós e forma Cristo em nós agora. Espírito Santo, todo mundo que saiu do seu lugar e veio aqui na frente tomou um passo de fé, e que Jundiaí, região, seja marcada pela vida de cada um que está aqui hoje. Que a gente não guarde mais daquilo que estamos recebendo de você, Espírito, mas que a gente seja o Cristo libertador para as pessoas lá fora. Que a gente revele a santidade para as pessoas lá fora, de modo que eles vão encontrar com a salvação a partir da nossa vida. Espírito Santo, se alguém aqui hoje não está satisfeito com alguma coisa em sua vida, eu oro e peço que você seja a satisfação em nós, Espírito Santo, para que as pessoas fora possam olhar para nós e encontrar alguém que matou a sua sede em Jesus. E quando eles perguntarem, cara, onde você mata a sua sede, nós vamos falar em Jesus Cristo, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ah, Espírito Santo, que a gente seja uma geração que não mais tem potencial para algo. Não. Nos desenvolve, forma Cristo em nós, para que a gente veja o Brasil realmente ser o celeiro de missionários que vai mudar o mundo. Nos desenvolve para que a gente faça parte dessa geração que vai ser tão maduro que o noivo não vai se conter e que o casamento acontecerá logo, logo. Ah, Espírito Santo, que cada um aqui busque a cada dia mais uma intimidade ainda mais profunda com você. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.